Olá, olá, sejam todos aqui bem-vindos ao meu canal das Mentes Artificiais ou da Mente Artificial. E neste vídeo eu vou ensinar para vocês um curso, passo a passo, como a gente começar a utilizar a ferramenta do ChatGPT. Muitos conhecem, outros não conhecem, uns talvez tenham dificuldade e outros não, mas então esse vídeo vai ser focado e nós vamos nos concentrar a trabalhar com palavras para poder treinar o ChatGPT, tá bom? Mas antes de começar, se você é novo aqui no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever rapidinho, Deixe seu like no final, mas se você se inscreve agora, ative as notificações para você estar recebendo mais informações sobre inteligência artificial, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Primeiro que nós vamos fazer, eu vou deixar todos os links, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Primeiro que nós vamos fazer é criar uma conta, Esse daqui é do zero, vocês podem estar pulando também, eu vou colocar ali também tudo certinho para vocês estarem pulando as etapas, tá bom? Então, primeiro que vocês têm que fazer é abrir o OpenAI, Vão vir aqui nesse Tree ChatGPT, clicam ali, depois que vocês abram sua conta, ele vai pedir para você cadastrar seu e-mail, talvez o seu celular, tudo isso, chegar um código no seu e-mail. Aí vocês vão encontrar de base com essa aqui, tá bom? Aqui é onde você vai começar a trabalhar o ChatGPT. Vocês podem traduzir o site, porque ele geralmente original, ele vem com inglês. E aqui, vou explicar para vocês. Aqui é um novo chat, Porque aqui é um novo chat, onde você vai estar adicionando todos os chats que você vai estar colocando. A gente vai ver daqui a pouco na prática. Atualizar para Plus, aqui o modo pago, aqui tela escura, E aqui algumas questões. Mas aqui são alguns exemplos de prompts, que ele pode criar para a gente. Explica a computação quântica em termos simples, Alguns negócios de interesse, Como faço uma solicitação HTTP em JavaScript? Você clica ali. Tem alguma ideia criativa para aniversário de uma criança de 10 anos? Vamos clicar aqui para ver o que ele dá. Ele gera tudo em inglês, Mas aqui tem algumas questões na qual vocês podem estar colocando, tá? Mas o primeiro que nós vamos fazer é pedir para ele o seguinte, Vamos pedir para ele para ver quando que ele foi criado. Só uma pergunta simples, Para a gente ir colocando na prática como é que funciona. Às vezes, provavelmente, no começo ele pode dar algum erro de site, você simplesmente atualiza, dá F5 no seu computador ou atualiza o site se tiver no celular. Ele funciona tanto no celular como no computador, tá bom? Olha aqui. Deu um erro, a gente atualiza. Tá, ele zerou o site. Eu estou falando tudo passo a passo para que vocês entendam como é que é, tá bom? Então a gente pediu para ele isso, vamos pedir para ele mesma coisa. Quando você foi criado? Foi criado em 2020 pela OpenAI, ele vai explicando para você, tal, ele vai respondendo. É assim que funciona. O ChatGPT é simples e fácil. Você tem aqui a barra onde a gente pode escrever, de busca ou de texto. E aqui os negócios de enviar. E aqui ele vai adicionando alguns sites. Ele vai adicionando aqui alguns chats acumulando, tá bom? A gente quer criar outro site, porque aqui a gente pode continuar perguntando para ele sobre o mesmo assunto, tá? Então, não, mas eu quero perguntar outro assunto, quero saber mais ou menos outra questão. A gente vai abrir um novo chat, vai pedir para ele criar, define para mim o que é a matemática, por exemplo. Então ele vai definir o conceito de matemática, No começo você tem que treinar ele fazendo perguntas, tudo mais, para ele ficar treinando, ficar mais esperto, tá bom? Então, provavelmente quando você tá novo, eu tô aqui criando um novo, passo a passo do zero até chegar, eu vou explicar também para vocês baixar uma extensão, essa daqui a pouco a gente vai ver, para tornar ele mais poderoso, mais sutil, tá bom? Mas basicamente é isso, ele começa, pode ser que ele vá devagar, depende do internet, depende do processamento também. E que é uma diferença que tem um Plus, o assinatura paga, é que ele já dá mais prioridade a seus... E tem outras ferramentas também que dá mais prioridade a seu entendimento, tá bom? Então basicamente é isso, talvez você conheça. Se você conhece, pode deixar seu like também para apoiar o canal. E se você não conhece sobre o ChatGPT e você precisa entender e você está sendo interessante para você, aí você vai se inscreve no meu canal também, deixe seu like também.
porque o ChatGPT é muito bom, muito útil e já recomendo que você faça e peça para ele fazer coisas bacanas que possam facilitar seu entendimento e não perguntar coisas que talvez não acrescentem na sua vida, tá bom? Também que ele não responde tudo também, né? Então aqui ele está aí na manhã, devagar, tranquilamente, criando algum texto para mim. Vamos supor que ele já criou, tal. Então a gente vai pedir para ele crie para mim alguns exemplos matemáticos. Por exemplo, do mesmo assunto, né? Deu erro, a gente vai atualizar o site, provavelmente deu erro. Você vai F5, atualiza o site. Né? Às vezes dá problema, né? Dá alguns problemas. Você tem que continuar atualizando o site. Então aqui a barra de busca você pode perguntar o que você quiser, praticamente é isso, tá? Vamos colocar o seguinte, aqui tem algumas, aqui tá o chat salvo, né? Aqui tem o chat salvo também. Vamos perguntar para ele, vamos fazer o seguinte, cria para mim uma história de terror, por exemplo. Aí vocês podem perguntar o que quiserem para ele, tá? Aí ele vai criando para vocês alguma questão, depende, ele vai criando tranquilamente, vai criar mais rápido. Não sei porque ele tá criando, é porque ele tá começando do zero, talvez ele fique um pouco logado, um pouco bugado. Aí ele vai criando aos poucos, tá bom? Mas depois que você vai tendo já mais contato com ele, ele vai começar a criar negócio mais rápido. Daqui a pouco a gente vai ver na prática. Já, além a gente já tá aqui na prática, né? Então eu vou ensinar também pra vocês, por isso que eu peço vocês ficarem no final do vídeo, que eu vou ensinar também vocês como fazer uma grana também com o ChatGPT. Eu sei que tem muitos vídeos por aí falando que você pode fazer grana, dinheiro e tal, mas é claro que você não vai pedir pra ele te dar o dinheiro em casa, não. Você tem que pedir pra ele o conhecimento e você tem que colocar na prática também o conhecimento do ChatGPT para você poder ganhar dinheiro mais facilmente. O que antigamente era um pouco mais difícil na questão da pesquisa, da investigação, agora se torna em questões de segundos, né? Na qual você agora tem que colocar na prática, tá bom? Então aqui ele está escrevendo aí uma história, tal. A gente vai dar uma pausada aqui, né? Agora a gente vai pedir para ele, a gente já cria uma história de terror. Nós vamos pedir para ele agora, crie um título para essa história. Vamos pedir para ele criar um título para essa história. Espera um pouquinho que ele está carregando. Ele criou um título, Os Segredos do Sótão Assombrado. Se você não gostar, você pode pedir para ele outro. E dá outro exemplo. Se talvez você não gostou do título e tal, você vai pedir para ele criar uma história. Pode ser um blog que você pode colocar. Você pode também fazer um livrinho, fazer muitas coisas com a história, tá bom? Aí ele te dá o título, te dá a descrição, te dá o subtítulo, te dá também os personagens se você quiser, a gente vai ver aqui. Terror na cabana abandonada, tá bom? Agora, vamos pedir para ele agora. Cria os personagens dessa história, por exemplo. Aqui eu estou fazendo o básico mesmo para vocês entenderem como é que ele funciona, né? Por isso que aqui tem várias abas aqui de chat, porque você pode ficar salvo e você pode continuar falando sobre o mesmo assunto. Eu quero falar sobre outro assunto, a gente vai clicar aqui agora, novo chat, tá bom? Aqui ele cria alguns personagens, Ana, Pedro, Marcos, o assassino e tal, entendeu? Então ele começa a criar tudo que você quiser, você pode criar mais conteúdo e tal, aí você vai ter uma ideia de como criar uma história, tá bom? Beleza, a gente quer falar para ele sobre outro assunto, nós vamos pedir para ele aqui, cria para mim um roteiro, né, que funciona para aqueles criadores de conteúdo, que eles querem criar um roteiro sobre algum assunto, sobre algum conteúdo de interesse deles, os youtubers. Aí você vai pedir para ele criar um roteiro sobre esporte para um canal de YouTube, por exemplo. Você pode perguntar para ele de nutrição, você pode perguntar para ele dieta, você pode perguntar que ele monte uma dieta para você, ele monta, daqui a pouco a gente vai ver na prática também, né?
Então ele é muito interessante porque ele começa com a introdução, começa com a história do esporte, regras básicas, técnica e estratégia, na qual você pode criar tudo isso como um conteúdo de um vídeo muito interessante. Você pode pedir para ele também criar um título sobre o canal, tudo isso, ele sai, você tá vendo que ele já está indo mais rápido, é porque ele já está treinado, já, se eu conheço sua capacidade, tá bom? Espera ajuda e tal, encerramento, tudo. Ele cria um roteiro tudo completo, básico, né? Você pode pedir para ele fazer mais. Então a gente vai pedir para ele agora, cria para mim algum título sobre esse tema para um vídeo de YouTube, por exemplo. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? E ele vai começar a criar. Agora vamos esperar que ele crie algum título pra gente, tá? Ele fala, claro, aqui são alguns títulos, algumas sugestões e tal. Títulos, vamos ver o que ele cria pra gente. Conheça tudo sobre nome do esporte, sobre futebol, sobre basquete, sobre vôlei, que vocês quiserem segundo as regras. É claro que você tem que falar para ele, eu quero mais detalhadamente, eu quero que você crie um roteiro para um canal de esportes sobre futebol, sobre basquete. Aí vocês podem colocar também, pode ser bom porque uma das tendências aqui no Brasil, no YouTube, que tem mais usuário é de entretenimento, esporte e questões de notícias, tá bom? Então aí vocês podem pedir para ele criar muita coisa, tá bom? Então ele cria algumas sugestões aí de títulos para o canal de YouTube, tá bom? A gente vai dar uma varada aqui. Vamos testar agora aqui. Vamos pedir para ele aqui agora. Cria uma tabela nutricional para uma dieta balanceada, por exemplo. Que uma tabela nutricional para uma dieta balanceada. É o que veio na minha mente. Vamos ver. Cara, aqui está uma tabela nutricional básica de uma dieta balanceada. Nutrientes fontes. Ele vai criando aqui, ó, tipo uma tabelinha do Word, do Excel. Ele vai criando aqui proteínas, carne, peixes, ovos e tal, nos legumes. Então ele está criando aí uma tabela nutricional na qual vocês podem ver o que tem proteína, o que tem carboidrato, gordura saudável e muitas coisas ali. Tá bom? Aí você pode continuar pedindo para ele e tal. Então até aqui é uma ideia que nós já entendemos simples e fácil como é que funciona o ChatGPT, né? Vocês simplesmente vão colocar aqui nessa barrinha aqui de busca, colocam os textos que vocês querem que ele dê para vocês, o que vocês querem perguntar para ele, e ele vai responder para vocês, tá bom? Segundo a sua capacidade, né? Atualmente ele está capacitado até 2021. Eu já criei um vídeo já. Vou deixar aqui no final do vídeo aí um vídeo na qual eu expliquei que nessa semana ele vai estar lançando o ChatGPT 4, né? Vai ter mais novidades como imagens, vídeos e textos atualizados até o 2023. Então, aí depois no final desse vídeo, você tem interesse, você vai lá também a pegar mais informações no outro vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo, tá bom? Então até aqui tá bom, tá? Então aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem para ele e tal, mas agora a gente vai adicionar aqui, né, vamos pesquisar aqui, por exemplo, no Google, para a gente pedir para ele fazer um resumo sobre um texto, tá bom? Vamos pesquisar aqui sobre, deixa eu ver aqui, sobre natureza, por exemplo. Vamos pesquisar aqui sobre a natureza e tal, o que significa a natureza. A gente vai pesquisar aqui no Google e tal. Mas a gente quer fazer um resumo sobre isso. Vamos copiar tudo isso aqui. Todo o texto, tal. Até aqui. Só por exemplo, para vocês terem uma ideia. Ah, mas eu quero fazer um resumo de um trabalho, eu quero fazer um resumo de algum texto. Ah, eu pesquisei no Google, mas é muito largo, é muito longo esse texto. Eu quero fazer um resumo de tudo, né? Porque na minha escola, na minha faculdade, pediram para fazer um resumo. Então a gente pegou o negócio aqui no Google de natureza e nós vamos vir aqui e a gente vai pedir para ele: faça um resumo sobre este assunto. 2 pontos. Cola o que a gente quer que ele faça um resumo. Vamos nessa setinha aqui para baixar no último. E aí ele começa a fazer um resumo da informação que você enviou para ele, né? Ah, aqui tem muito texto e tal. Você vê aqui que tem muito texto aqui, ó. Tem muitos parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos.
Então ele vai começar a fazer um resumo sobre o que você pediu para ele. Ah, ainda ficou muito longo? Você vai pedir para ele, faz um resumo mais curto, com 1000 caracteres, você pode perguntar para ele, com 100 caracteres, com 200 caracteres, com 200 caracteres, aí ele vai fazer um resumo segundo isso. Mas aqui já fez um resumo, né, sobre toda a informação que você deu, tá bom? Então, agora a gente vai pedir para ele, faça uma redação sobre esse assunto. Uma redação, né? Muitos têm dificuldade em fazer redação. Então vamos pedir para o ChatGPT fazer uma redação sobre o assunto. Olha o importante que vocês têm, né? Se você é esperto, você vai fazer uma redação, aí só que depende também, ele é muito robotizado, né? Talvez ele dê palavras que muitas pessoas que são espertas, eles reconhecem que você trabalhou com o ChatGPT. Mas se você tem uma prova de redação, alguma coisa na sua casa, online, para entrar em uma faculdade, você pode fazer isso com o ChatGPT, tá bom? Ajuda muito também, mas você tem também que estudar também, né? Saber utilizar essa ferramenta. Então, aqui ele está criando uma redação para a gente, ó, olha que bacana. Então, ele vai criando aí o que vocês quiserem. Agora, a gente vai pedir para ele fazer uma programação, né? Cria para mim alguns comandos, vamos pedir para ele. Cria alguns comandos para criar um jogo com Java, por exemplo. Que o jogo envolve muitos aspectos diferentes da lógica da geração, tá? Ele explica aí alguns comandos, conceitos fundamentais. Crise de uma base principal e tal. Ele vai dando alguma explicação aí, tá? Então ele vai dar alguns comandos. Olha aqui, comandos de Java para programação. Aqui, uma biblioteca gráfica Java tal, gráfico do Java. Então ele vai criando alguns comandos para você ter conhecimento, tá bom? É muito bacana essa ferramenta, muito útil. A gente vai dar uma parada aqui para o vídeo não ficar muito longo. E vamos fechar isso aqui. Depois de ele entender, a gente fazer muitas perguntas, a gente entender o primeiro passo, né? A gente vai potencializar ele e a gente vai instalar uma extensão no Google Chrome para tornar ele um pouco mais fácil. A gente vai ver na prática agora. Vamos ver aqui no AppRM. A gente vai deixar também o link aqui na descrição. E vamos abrir aqui, né? A extensão do Google AppRM por ChatGPT. Essa extensão a gente vai instalar aqui, né? A gente vai agregar a extensão no Google Chrome para potencializar e ficar ainda mais poderoso o ChatGPT, para falar assim, né? Adicionar a extensão, ele vai verificar. E tem algumas imagens de como ele ficará, a gente vai ver aqui daqui a pouco também. Então talvez você seja novo, você já tenha conhecimento, porque tem muitos vídeos explicando sobre isso. A extensão já foi instalada, tá? Já foi instalada aqui, ele vai abrir automaticamente um outro novo chat GPT. Tá, vamos fechar isso aqui. Vamos ver se a extensão está ativa. E a extensão já foi ativa, tá? Mas por que funciona isso aqui? Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa extensão. A extensão ele tem alguns tópicos aqui, né? Como gerar inteligência artificial, falar sobre marketing, falar sobre aspecto de produtividade, sobre algumas questões aqui, né? Você pode colocar copyright, pode colocar todas as categorias que você quiser. Alguma atividade você pode colocar aqui, tem algumas atividades, vamos traduzir ele para português. Atividade, aqui tem algumas atualizações. Desenvolvimento de bagão, chamada para ação, cancelagem, e tem algumas atividades aqui no qual você pode pedir para ele. Aqui tem alguns prompts já feitos também. E aqui tem um idioma de saída, né? O tom também, o tom pode ser... A gente sempre tende a colocar aqui sério, né? Tom sério, mas a gente vai colocar padrão, mas você pode colocar para ele estilo de escrita, aí criativo, convencional, analítico, argumentativo, tudo isso para vocês. Por exemplo, poético, a gente vai criar uma poesia, a gente vai colocar poético. Descritivo, a gente vai colocar que ele seja mais descritivo, mais epistolar, mais expositivo, mais informativo. Então a gente vai marcar tudo isso. Mas geralmente a gente deixa padrão. Aqui a gente vai colocar o idioma do meu país, no caso português. Eu sou estrangeiro, mas eu vou colocar português, que eu estou morando aqui no Brasil. Então a gente vai procurar aqui, né? Sobre algum tema. Aqui vai ser a palavra-chave, o tema. A gente vai procurar sobre YouTube, sobre nutrição, por exemplo. Vamos ver o que ele tem. Se tem alguns prompts sobre nutrição.
Tem uns procurar sobre o YouTube. Ele vai dar alguns prompts básicos escritos de YouTube Pro e tal. Então ele vai dar alguns prompts já padrões. Criador de script para YouTube, roteiro de curto de 15 segundos para YouTube. Então você clica ali, né, e você vai começar a colocar aqui que cria o tema, né? Por exemplo, vamos pedir para ele aqui. Também tem o Midjourney também, né? No qual você pode estar criando prompts para gerar imagens, né? Mediante inteligência artificial com Midjourney. Gerador de avisos no Midjourney. Meia jornada é Midjourney, né? Prompts para Midjourney ultra detalhado. Aí você clica ali, você coloca aqui mulher e tal, ele vai ficar detalhadamente. Mas o YouTube, vamos ver aqui na prática como é que funciona. Só para ter uma ideia no básico, né? Como é que funciona. Aqui você coloca a palavra-chave, pode colocar export, você pode colocar o que você quiser, tá bom? Mas a gente vai ver aqui no YouTube. Vamos pedir para ele criar um roteiro. A gente clica aqui, tá? E tem o prompt aqui pronto. E a gente vai pedir para Sport. A palavra, o que a gente quer que faça ele de esporte, tá bom? Vamos clicar ali. E ele vai começar a criar um roteiro sobre o tema de esporte, segundo o prompt que ele criou pra gente, tá bom? O que a gente pediu para ele fazer. Só que é mais fácil, porque aqui a gente tem o idioma, você pode colocar o tono, pode colocar se você quer um roteiro mais informativo, algumas questões. Então ele começa a criar aí pra gente, né? Ele dá um erro, às vezes provavelmente dê erro, mas você atualiza com F5 se tiver no computador, notebook, ou simplesmente atualiza o site aí no seu navegador web, tá bom? Então ele deu problema aqui, então vamos pedir para ele criar aqui, vamos pedir para ele YouTube de novo, tá? Vamos pedir para ele criar uma questão aqui com o negócio de esporte de novo, vamos ver. Ele volta ao inglês, mas ele já sabe que você está falando sobre português, então ele vai começar a fazer o roteiro de português. Ele mistura às vezes as palavras, ele colocou introduction em inglês e o português body em inglês, né? Mas você vai traduzindo aí, tá bom? Então, basicamente, o ChatGPT ele funciona assim, fácil, simples, né? Muitos se complicam também. Não, no ChatGPT você tem que começar. Não, é só você fazer as perguntas para ele. É uma questão muito fácil, mas às vezes você fica limitado, né? Então, com essa ferramenta aqui, com essa extensão, você pode tornar ele mais poderoso, você pode ajudar também a facilitar seu trabalho também. Vamos dar uma parada aqui, tá? Então, aqui ele deu uma parada, ele já pesquisou o que a gente queria saber. Então, basicamente é assim que funciona o ChatGPT. Não tem muita complexidade. É um site, uma ferramenta muito simples, uma plataforma muito simples, na qual a gente vai começar a testar. É claro que aqui eu posso ficar todo o dia inteiro fazendo perguntas para ele, mas não é o caso. Eu só estou mostrando para vocês a ferramenta, como é que ela funciona, né? Junto com a extensão, para vocês terem uma ideia como é que ela funciona. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Então essa ferramenta aqui é muito útil, saibam utilizar, né? Por exemplo, a gente não vai perguntar assim, ó, qual é sua religião? Além que também ele não vai te responder, ele vai responder que ele não tem religião, que ele é um sistema que ele não tem pensamento próprio e tal, né? Eu sei que vai ter muitas pessoas colocando aí perguntas inúteis ou sem interesse de conhecimento, tá? Então ele fala, desculpa, mas como um modelo de linguagem de inteligência artificial, eu não sou capaz de responder e ter uma religião e tal, né? Porque ele é um robô. Então é assim que funciona o ChatGPT, né? A gente começa criando uma conta, depois a gente vê no ChatGPT normal. Se vocês quiserem tornar ele mais fácil, vocês podem vir aqui e aplicar essa extensão, tá bom? Ah, mas como é que eu posso fazer dinheiro? Então eu falo. Você pode pedir para ele alguma informação sobre algum. Você pode criar um canal dark no internet, no YouTube. Você pode criar um blog também, pedindo informações para ele. Um blog sobre esportivo, um blog sobre nutrição, um blog sobre medicina, um blog sobre futebol. Então vocês podem pedir para ele criar muitas informações na qual vocês podem estar vendendo. Inclusive, vocês podem pedir para ele criar um livro, uma história para um livro de criança, uma história para um livro de terror. Você pode pedir para ele também criar um curso sobre algum tema, também ele cria curso também, só que vai ser mais demoroso em responder.
Então, aí vocês podem colocar depois na prática, no Hotmart. Você pode pedir para ele também no Midjourney criar imagens para um curso e vocês podem estar vendendo algum curso que vocês quiserem, tá bom? Então, essa ferramenta aqui é muito poderosa, muito bacana, né? E também eu espero que vocês tenham gostado desse curso, pequeno curso. É como se fosse um curso, mas é mostrando a ferramenta para vocês que até agora, no momento, não conhecem. Eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem. Então, para que vocês possam entrar neste mundo do ChatGPT, poder estar gerando alguma grana, poder estar tendo conhecimento, passo a passo, como é que funciona o ChatGPT, que você pesquisa no YouTube, a maioria das plataformas estão voltadas também e estão falando sobre o ChatGPT. Então, você não pode ficar de fora, né? E por isso eu te convido que você se inscreva no canal, porque aqui eu estou conversando para você sobre inteligência artificial, sobre Midjourney, criar imagens, sobre ChatGPT e tudo que tem a ver com inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, qualquer sugestão também. E no final do vídeo eu vou deixar aqui o ChatGPT 4, novidades dessa semana, para que vocês tenham mais informação sobre o ChatGPT, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no outro canal, no outro vídeo. Tchau, tchau.